Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. Aqui nos encontramos mais uma vez, por isso, satisfeitos, felizes por mais esta oportunidade de aqui nos encontrarmos reunidos neste ambiente virtual para mais um estudo, mais uma reflexão acerca do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, e isto, sem sombra de dúvida, é motivo de alegria, é motivo de felicidade por mais este momento, mais esta oportunidade. Por isso, agradecemos a Deus e precisamos constantemente agradecer a Deus, em especial e acima de tudo, pelo dom da vida. Apesar de todas as dificuldades pelas quais estivermos passando ou que já passamos e que ainda iremos passar, sem sombra de dúvida, ao longo da nossa trajetória, precisamos agradecer e ter esta confiança nesta inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, fonte criadora, mantenedora, sustentadora de tudo o que existe e que ainda venha a existir no universo, que nós conhecemos com o nome de Deus. Não importa o nome que venhamos dar a esta figura que as religiões entregaram ou definiram com esta denominação, esta força maior. Então, por isso, agradecemos a Jesus, nosso Mestre e Senhor, que veio à Terra e exemplificou a religião maior, a religião do amor. Agradecemos também aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela sustentação que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente se esforçam para aqui nos encontrarmos e nos reencontrarmos, para darmos continuidade a estas humildes e singelas reflexões. E hoje, aqui queremos abraçar fraternalmente mais uma vez a nossa irmã Carlúcia Mendes, nosso irmão Alexandre Augusto, que hoje também se faz presente. Muito obrigado a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, e a todos os demais que aqui se encontram, que eu não consigo visualizar os seus nomes, as suas fisionomias, aqueles que terão acesso a estas reflexões devido aos compartilhamentos. Muito obrigado a todos. Então, hoje aqui trouxemos para as nossas reflexões do livro Luz Acima, de autoria do Espírito Humberto de Campos, em parceria com Chico Xavier. Já estamos quase terminando esta nossa jornada de reflexões com base neste livro Luz Acima, uma obra maravilhosa de Humberto de Campos. Hoje o capítulo de número 47, que tem como título Recordando o Filósofo. Prestemos bastante atenção neste texto filosófico que Humberto de Campos nos trouxe, nos presenteou através de Chico Xavier. Mas antes de começarmos aqui estas reflexões, faremos mais uma vez leitura do livro Minutos de Sabedoria, Carlos Torres Pastorino. A mensagem é a que se encontra no capítulo 182, onde Carlos Torres Pastorino nos fala da seguinte maneira: não se deixe levar pelo extremismo. Então aqui Pastorino nos chama a atenção para mantermos a serenidade em todos os momentos, circunstâncias, situações, ambientes onde nós nos encontrarmos. Não deixemos nos levar por aquelas condições de extremismo, mas mantenhamos a serenidade constantemente. E ainda ele diz, nem exagere para mais, nem para menos. Saiba permanecer no meio termo, ou seja, mantendo a serenidade. Se correr demais, você cansará. Se ficar muito parado, acabará consumindo o terreno debaixo dos próprios pés e dentro de pouco tempo estará pisando uma cova.
Então aqui ele nos chama atenção para não corrermos demais, nem ficarmos parados demais, mas andarmos constantemente com tranquilidade, com serenidade, mas mantendo o movimento na vida e para a vida. E aí ele acrescenta para encerrar: não pare, mas também não queira correr demais. Caminhe firme e com segurança, sem pressa, mas não se detenha jamais na senda do progresso. Então aqui ele fecha estas reflexões nos chamando a atenção para caminharmos de forma firme, com segurança, sem pressa, mas também sem andar devagar e demais e mantendo constantemente a nossa marcha rumo ao progresso. Quero aqui abraçar fraternalmente a nossa irmã Vilma Guimarães, Sueli Costa, Alzeni, que também chegou e aqui também se faz presente. Muito obrigado a todos e a todas. Então, neste momento, vamos iniciar as nossas reflexões com as palavras de Humberto de Campos e Chico Xavier, neste capítulo 47, abraçando também nosso irmão Eudes Cecílio, lá de Trindade. Muito obrigado, meu irmão, por aqui também se fazer presente. Muito obrigado pela visita. Recebam todos e todas meu abraço fraternal. Então, neste capítulo 47, Humberto de Campos, recordando o filósofo. Então, aqui ele faz uma narrativa belíssima, nos deixou uma narrativa belíssima, relembrando o filósofo escravo romano por nome Epiteto. Então aqui ele nos diz da seguinte maneira, que conta-se as tradições que Epiteto, filósofo grego, nascido lá pelos idos do ano 55 da era cristã e desencarnou no ano 135, que foi escravo de cruel secretário, de quem foi um cruel secretário do imperador Nero, que governou pelo período do ano 54 até o ano 68, quando desencarnou. Então aqui ele nos fala que Epiteto, o escravo filósofo, visitado por um outro escravo que acabava de ser libertado por este cruel secretário de Nero, por nome Epafrodito. Então aqui ele nos diz que Lisandro foi visitar Epiteto quando tinha acabado de se tornar um escravo, um ex-escravo, ou seja, já na condição de liberto, porque tinha recebido a liberdade do seu senhor Epafrodito, este cruel secretário de Nero. E aí ele foi conversar com Epiteto acerca do que ele planejava para o futuro. E aí ele foi falar para Epiteto que pretendia ir para Roma para ter uma vida diferente. E Epiteto não ficou feliz, não estava alegre. Então Lisandro questionou ao seu amigo da seguinte maneira: pois não te regozijas, ou seja, pois não ficas feliz com a minha liberdade, com eu me encontrar na condição de exonerado do cativeiro? Não sentirás comigo a felicidade da transferência feliz? Ao que Humberto de Campos anotou que Epiteto fixou em Lisandro os seus olhos e indagou da seguinte maneira: que pretendes? O que você pretende com a sua liberdade? O que você irá fazer com a sua liberdade? E aí ele nos diz da seguinte maneira, na sequência: uma viagem maravilhosa, o ambiente diverso, a modificação da vida. Isso são palavras de Lisandro respondendo a Epiteto, que iria fazer uma viagem maravilhosa, iria conhecer um ambiente diverso, iria modificar completamente a sua vida, iria conhecer o esplendor da cidade imperial, iria conhecer também e ter a honra de ouvir os tribunos célebres, iria ter a oportunidade
da contemplação dos espetáculos faustosos e quem sabe talvez eu consiga me destacar entre os patrícios dominadores. Então Lisandro tinha toda esta ideia, inclusive, de se tornar um dominador. Até então, ele estava na condição de escravo. Então, após a liberdade, ele tinha a ideia de se tornar um dominador. E aí, Humberto de Campos nos diz que o filósofo, ou seja, Epiteto, escutava o companheiro sem o mais leve movimento. Terminada a breve exposição, perguntou Epiteto a Lisandro de forma imperturbável. Então aí começa o questionamento, ou começam os questionamentos, as observações de Epiteto ao seu amigo Lisandro. E aí ele diz da seguinte maneira: empreendes longa e perigosa jornada em busca de importância pessoal. Então aqui ele já começou lhe chamando a atenção, você está empreendendo uma longa e perigosa jornada simplesmente em busca de importância, de destaque social, de destaque pessoal, querendo alcançar importância para você mesmo, destaque para você mesmo, que te satisfaça a sua ambição, que te satisfaça o ego próprio. E aí ele questiona. No entanto, prestemos bastante atenção a este questionamento filosófico feito por Epiteto a Lisandro, que é um questionamento feito por Epiteto a cada um de nós, porque constantemente todos nós estamos realizando esta longa e perigosa jornada em busca da nossa importância pessoal e também buscando a satisfação das nossas ambições. E aí ele questiona a Lisandro e a todos nós. No entanto, que viagem você já fez para modificar opiniões e melhorar sentimentos? Que viagem nós já fizemos? Que viagem eu já fiz? Que viagem você já fez em busca, no caso, essa viagem para dentro de nós mesmos, em busca de realização daquela modificação nossa, modificação interior, modificação de opiniões daquelas pessoas que estão à nossa volta e a melhoria dos nossos sentimentos e os sentimentos das outras pessoas. Que viagem já fizeste para modificar opiniões e melhorar sentimentos? E aí Humberto de Campos anotou que o amigo Lisandro, surpreendido, não conseguiu responder. E Epiteto continua dizendo: procuras ambiente diverso. Foi o que Lisandro falou no início da conversa com Epiteto, que ele estava à procura e queria em busca de um ambiente diverso. E aí Epiteto questiona a ele e a todos nós: todavia, em que idade tentaste a própria renovação? Se nós estamos constantemente em busca de um ambiente diverso, em busca de um ambiente físico melhor, mas em que tempo, em que momento da nossa vida nós realmente empreendemos uma viagem em busca da nossa própria renovação? Este é mais um questionamento de Epiteto a Lisandro e a todos nós. E aí ele diz na sequência: odeias sempre que te ferem, reages quando te insultam, justifica-te apressadamente quando te acusam de alguma coisa. Então todos nós agimos desta forma, como Epiteto afirma a Lisandro, que ele odiava todas as vezes e a todos que o feriam ou quando o feriam, que reagia constantemente a todos os insultos e que buscava constantemente se justificar e de forma apressada
todas as vezes que o acusava de alguma falta. Assim também é o nosso comportamento. E aí ele questiona a Lisandro e a todos nós: que novidades você poderá encontrar no caminho da vida? E aí ele diz ainda, faz mais uma afirmativa: desejas o esplendor da cidade dos Césares, porque Lisandro havia afirmado que iria em busca do esplendor da capital imperial. E aí ele questiona: mas não acendeste ainda a mais humilde candeia dentro de ti. Então nós estamos em busca desses esplendores que ele aqui simbolicamente usa a cidade dos Césares, o Império Romano, a capital do Império, mas aí ele diz que nós ainda não acendemos ou não nos esforçamos por acender a mais humilde candeia dentro de nós. E ainda ele diz: queres o júbilo de escutar os oradores famosos. Então nós também queremos este júbilo de ouvir pessoas famosas que realmente sabem usar a oratória. E aí ele faz esta observação e questiona, e complementa, né? Mas não queres o júbilo de escutar os oradores famosos. E aí ele acrescenta: porém, jamais consultaste alguém sobre os recursos que te façam melhor. Então nós queremos ouvir oratórias belíssimas, mas esquecemos de consultar pessoas verdadeiramente sábias que possam nos orientar, nos ofertar recursos para que nós nos façamos melhores. E ainda ele diz: buscas espetáculos extravagantes para os olhos de carne, esquecido de que há prisioneiros contemplando festas loucas das grades do cárcere. E aí ele encerra: sonhas figurar entre os que dominam, mas não tens ainda o comando da própria existência. Então Lisandro havia afirmado por último que ele iria em busca, inclusive, de se tornar um dominador. E é exatamente isto que Epiteto lembra a ele: sonhas figurar entre aqueles que dominam. No entanto, você ainda não tem o comando da sua própria existência. É exatamente isso que acontece conosco. Nós ainda não temos o domínio da nossa própria existência e em muitas situações, momentos e circunstâncias, nós queremos dominar os outros, dominar o mundo. E aí ele diz, Humberto de Campos, que na sequência, o amigo Lisandro corou ante as palavras serenas, mas exclamou de forma irritadiço: no entanto, meu amigo, eu agora sou livre. Eu posso fazer o que eu bem quiser. Ao que Epiteto sorriu, e aí ele encerrou o diálogo dizendo, lembrando a Lisandro e a todos nós: você tem, sim, você tem a liberdade física, mas não fugirá jamais de ti mesmo. Então aqui Epiteto faz este lembrete, esta afirmativa a Lisandro e a todos nós, porque nós temos sim, assim como Lisandro, a liberdade. Mas só que de forma alguma, em momento algum, nós iremos fugir de nós mesmos. Ou seja, jamais iremos fugir da nossa própria consciência. Nós temos a liberdade de ação, porém, nós estamos presos ao resultado dessas nossas atitudes, deste tribunal da consciência. Nós jamais fugiremos, nós estamos constantemente e estaremos constantemente presos a nós mesmos, que é a nossa própria consciência. E aí Humberto de Campos usa estas palavras de Epiteto para acrescentar o seguinte, que o episódio desse encontro de Epiteto com Lisandro recorda-nos a nossa própria vida. Então aqui Humberto de Campos sabiamente nos lembra que este episódio deste encontro
de Lisandro com o filósofo Epiteto nos lembra a própria vida. E aí ele explica por que este episódio tem tudo o que ver com a nossa própria vida. Porque da juventude, diz Humberto de Campos, da juventude cheia de sonhos, até a velhice coroada de desilusões, nós recebemos constantemente o convite da verdade para o campo consciencial, para que possamos realizar aquele belíssimo e maravilhoso serviço de iluminação íntima. Então, da juventude até a velhice, nós recebemos constantemente o convite da verdade para realizarmos este serviço pessoal e intransferível, que é a iluminação interior, a iluminação do nosso mundo interior. E aí ele acrescenta que a maneira do amigo de Epiteto, ou seja, a maneira de Elisandro, nós repousamos à sombra das árvores floridas, de mentiras deliciosas, na floresta repleta e emaranhada das emoções humanas. Então aqui ele nos diz que nós, Humberto de Campos lembra que nós, à maneira de Lisandro, nós nos comportamos assim, nós repousamos à sombra das árvores floridas, de mentiras deliciosas, e cada vez mais nós vamos ficando presos neste emaranhado das emoções humanas. Nós também, à maneira de Lisandro, procuramos melodias que nos embalem os ouvidos e decorações de luxo que nos magnetizem o olhar, colhemos botões de flores e inutilizamos frutos verdes. Zelosos de nossa independência, permanecemos sempre os mesmos joguetes da reação interior quando a luta nos visita de leve. Então aqui ele nos fala que nós nos esforçamos muito pouco ou quase nada para nos transformarmos em pessoas melhores, que permanecemos sempre os mesmos joguetes da reação inferior quando a luta nos visita de leve. Reclamamos da vida, reclamamos dos problemas, colocamos a culpa nos outros e assim a vida continua sem realizarmos a nossa transformação. E ainda Humberto de Campos acrescenta que a maneira de Lisandro, nós desejamos e realizamos no plano exterior, penetrando em seguida os caminhos do tédio mortal. Esgotamos a taça de vinho embriagador para encontrarmos, no fundo, o vinagre do desalento. E assim a vida continua sem realizarmos a nossa transformação. No entanto, a maneira de Lisandro, conforme nos lembra aqui Humberto de Campos, terminadas as decepções da natureza física, conservamos o derradeiro e mais terrível engano. Prestemos atenção nesta afirmativa de Humberto de Campos, que não tem como ser diferente, e não é diferente, que depois de todos os equívocos que cometemos aqui na vida, nós ainda conservamos o derradeiro e mais terrível engano, que é aquele mais terrível engano de muitos de nós, talvez a maioria, acharmos que o túmulo, ou seja, a morte do corpo físico, irá resolver todos os nossos problemas. Então aqui Humberto de Campos nos lembra que nós conservamos o derradeiro e mais terrível engano e acrescenta: esperamos, este é o engano maior, que esperamos na morte, a revelação de um paraíso maravilhoso, de ambrosias e cânticos angélicos. Assim, a maneira de Lisandro, que achava que iria encontrar na capital do império tudo de bom e do melhor. Então, assim, à maneira de Lisandro, nós achamos que iremos encontrar o verdadeiro e mais maravilhoso paraíso de ambrosias e cânticos após a morte do corpo físico. Nós esperamos alcançar a liberdade após a morte do corpo físico, a liberdade de consciência,
liberdade que nós não construímos enquanto estivermos ou enquanto estávamos aqui. Conforme nos afirmam os espíritos amigos, se queremos realmente que a morte seja uma liberdade, é preciso construir essa liberdade enquanto estivermos no corpo físico. Porque se nós, aqui no corpo físico, nós tivermos uma vida de escravidão em relação aos erros, aos equívocos, apego às coisas materiais, a morte não significará uma liberdade, mas sim continuará sendo uma escravidão. A liberdade, ela precisa ser construída no aqui e no agora, através das nossas atitudes no bem, atitudes de liberdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí, Humberto de Campos nos lembra deste maior engano, que é achar que a morte irá nos libertar. Sonhamos, ele diz, que após a morte, nós sonhamos atravessar sublimes pórticos de misteriosos palácios repletos de tesouros augustos e láureas imortais. Então aqui ele vai fazendo um paralelo simbólico com o que Lisandro esperava encontrar na capital do império. E aí ele diz, é a viagem difícil do liberto, é a viagem difícil do liberto a uma Roma diferente, aureolada de púrpuras e riquezas. É a nossa viagem. E aí ele segue para encerrar este belíssimo texto filosófico acerca da nossa vida, acerca da nossa trajetória, dizendo que, entretanto, à frente do castelo celestial, ou seja, quando estivermos no plano espiritual, defrontando a nossa própria consciência, em frente, ali à frente do castelo celestial, resplendente de luzes, estacamos, defrontados por nós mesmos. Ou seja, defrontamos com a nossa própria consciência em amargosas sombras do coração. Intentamos avançar, embriagados de esperança, gritando nosso júbilo diante da terra nova. Todavia, pesadas algemas nos prendem o espírito ao que somos, fazendo-nos reconhecer que a semeadura da indiferença produz abundante colheita de remorsos e lágrimas. Então aqui ele nos lembra que após a morte do corpo físico não acontecerá nenhum milagre. E isto nós já sabemos, a doutrina espírita nos mostra isto de forma farta, de forma transparente, que não existe nenhum milagre, que a morte não realiza nenhum milagre, que iremos no plano espiritual defrontarmos com nós mesmos, defrontarmos com a nossa própria consciência, e naquela simbologia do juízo final, no mundo espiritual, nós iremos ter esta oportunidade deste chamado juízo final, que é o fechar de um ciclo, de uma existência aqui no plano físico, para aquele momento de prestação de contas, ou seja, fechando aquele ciclo e colhendo os resultados da nossa semeadura, e conforme ele nos diz, fazendo-nos reconhecer que a semeadura da indiferença, se agirmos com indiferença aqui na vida, sem sombra de dúvida, que iremos colher de forma abundante remorsos e lágrimas. Não estaremos libertos. E aí ele diz para encerrar que reclamamos, choramos, suplicamos. Então, quando nos defrontarmos com a nossa própria consciência, nós iremos reclamar, chorar, suplicar. No entanto, a consciência reta responde calma. E aí vem a resposta da nossa consciência na forma de um questionamento. O que fizeste ou o que realizaste, se não repetir até hoje o que fazias há séculos? Ou seja, equívocos atrás de equívocos. O que fizeste ou o que você realizaste, se não repetir os erros até agora, o que você realizou, o que você fazia durante séculos? E aí ele repete as palavras
de Lisandro, odeias quando te perseguem, reages quando te apedrejam, defendes-te apressado quando te acusam. Aqui foram aquelas observações feitas pelo filósofo Epiteto a Lisandro, e aí ele diz na sequência: não compreendeste, não ajudaste, não amaste. Então aqui ele nos lembra que nós odiamos, nós reagimos, nós nos defendemos. No entanto, não compreendemos até agora, não ajudamos, não amamos. Ansiosos pela fuga, contemplamos o plano infinito que se desdobra, convidando-nos à maravilhosa aventura no limiar da eternidade e, tentando o último esforço para nos desvencilharmos das próprias obras, exclamamos também: no entanto, eu agora sou livre. Então, quando estivermos livres deste corpo físico, ele nos fala que nós também, assim como Lisandro, iremos exclamar: no entanto, eu agora sou livre, não estou mais preso ao fardo físico. E aí ele completa e encerra dizendo: e a consciência sua, a consciência minha, a consciência de cada um de nós e a consciência divina e irrepreensível replica-nos com a serenidade imperturbável do sábio cativo. Então aqui ele repete as palavras de Epiteto, que a nossa consciência, de forma serena, de forma tranquila, de forma imperturbável, irá nos lembrar: tens a liberdade, mas não fugirás de ti mesmo. Então temos a liberdade, mas jamais fugiremos da nossa própria consciência, que somos nós mesmos. Então que possamos usar a nossa liberdade sempre com serenidade, sempre com equilíbrio, sempre com responsabilidade. Temos que lembrar sempre: liberdade de ação e responsabilidade do resultado ou no resultado destas ações. A semeadura, conforme nos disse o apóstolo Paulo, a semeadura é livre. No entanto, a colheita é obrigatória. E o Mestre Jesus também nos lembrou que a cada um segundo as suas obras. Paz aos nossos corações, e que possamos constantemente, nas nossas atitudes, lembrarmos esta frase filosófica, que temos a liberdade, mas não fugiremos jamais de nós mesmos. Até breve, meus irmãos e irmãs, quando aqui pretendemos voltar a nos reencontrar para darmos continuidade aos nossos estudos e às nossas reflexões, em nome do Senhor Jesus, para a nossa melhoria, a nossa iluminação espiritual. Até breve!